Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados. Quem quer que esteja neste momento ligado a nós, receba agora, nesse instante, a paz. Receba a paz aí, a paz que Deus, meu Senhor, me tem dado, eu transfiro para você aí, onde quer que você se encontre. Receba essa paz, em nome do Senhor Jesus. E não somente essa paz, mas tenha os seus olhos espirituais, a sua mente, o seu intelecto, o seu entendimento aberto para compreender a grandeza de Deus. O Deus que nós falamos não é um Deus de pau, de pedra, de metal. O Deus que nós estamos falando é o Criador dos céus e da terra. E Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele transforma vidas. E essa é a maior manifestação da grandeza dele. Os testemunhos que nós vamos mostrar agora falam da grandeza de Deus, porque ele transformou a vida de um bandido, uma pessoa que não tinha mais jeito, ele transformou a vida desse bandido em mocinho. E também transformou a vida de um mocinho em um homem de Deus. Nós vamos ver a história dos dois e você vai ver como é possível essa metamorfose, essa mudança na vida dos que creem de verdade, com sinceridade, no Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Cristiano da Silva. A minha infância começou meio complicada, por a minha mãe ter tido um relacionamento muito nova, então ela me teve com 15 anos. Meu avô, principalmente, ele era muito radical e falou que tinha que expulsar a minha mãe, então minha mãe me abandonou. Eu fui batizado por uma madrinha e essa madrinha era mãe de encosto. Com o tempo, a minha mãe deu tanto eu quanto meu irmão para essa moça, para morar num terreiro. E quando meu tio soube, ele foi e tirou a gente de lá. Então, para mim, esse meu tio começou a ser meu herói. Eu não tinha referência de pai, então ele era meu herói. Mas só que foi crescendo, eu fui vendo como meu tio era. Meu tio vivia no meio do crime. Eu achei um papelote de maconha dele escondido. E foi ali a primeira tragada de maconha aos 11 anos. E aos meus 14 eu já comecei a usar uma droga um pouco pior. Que aí eu fui conhecer a cocaína. Aos meus 15 anos, eu comecei a vender drogas para manter o meu vício. Eu cheguei a um ponto de usar por dia quase 30 gramas de cocaína a 40 gramas. Como se diz, eu virava o dia e a noite louco de droga. Tinha dia que eu cheirava cocaína só para manter o ritmo de cheirar a cocaína, porque a loucura já estava ultrapassada. Eu já não estava tendo limites. Então, acabei adquirindo uma dívida
no meio do tráfico, com os grandes patrões do tráfico, porque a droga que eu tinha que vender, eu consumia. E o meu lucro também consumia, o meu dinheiro, aquilo tudo ia para droga. E automaticamente eu falei, não, agora eu tenho que roubar uma coisa maior. Eu tenho que pôr um assalto porque eu vou ganhar muito dinheiro. Então planejamos um assalto, tudo certinho. Tava tudo certo para ir para o assalto. De repente, o meu parceiro de assalto falou, eu não posso ir. Deu um problema aqui, eu não posso sair de onde eu tô. E eu peguei um outro rapaz e falei, eu não vou perder essa oportunidade. E fui para esse assalto, armado, pronto para matar ou morrer. Chegamos lá, a vítima quase reagiu, o rapaz que estava comigo deu um tiro. Conseguimos fugir, mas na fuga houve a perseguição, aí fomos presos. Nesse dia, eu lembro como fosse hoje, foi 4 de abril de 98. Fui condenado a 5 anos e 4 meses, fiquei 2 anos dentro de um presídio. Dentro da cadeia eu continuei traficando, me envolvendo com o crime organizado, e automaticamente ali eu fui vendo o meu fundo de poço, indo para mais baixo ainda. E dentro do presídio tinha um trabalho que os obreiros entravam, faziam orações no dia de visita, e tinha um senhor que eu lembro até hoje, a fisionomia dele. Ele vinha todo domingo, ele trazia um jornalzinho. Eu falava para ele, senhor, o senhor está perdendo seu tempo. Se na rua eu não quero ser crente, você acha que aqui dentro eu vou ser crente? Eu não gostava da igreja por causa das coisas que postavam na televisão, e até quando eu estava no auge do crime, eu até falei, se eu encontrar esse senhor Edir Macedo, eu dou um tiro nele, porque eu odeio ele. E eu tinha raiva dele e eu nunca ouvi. Mas eu tinha raiva porque eu tinha visto uma matéria, tinha ouvido os outros falar. Foi um induto de saidinha, de finados. Só que eu cheguei na casa da minha avó e um parceiro de assalto, aquele do assalto que não foi comigo, ficou sabendo que eu tinha saído. Ele foi na casa da minha avó me visitar. Ele chegou lá e eu olhei para ele e falei, rapaz, tu tava só o varetinha quando eu fui preso, você era magrelo. Poxa, mano, o que aconteceu? O que você tem? Você criou corpo. Poxa, você tá diferente. Eu olhei diferente para ele, ele tava diferente. Ele falou, não, eu vim te fazer um convite. Eu falei, qual? Ele falou assim, eu quero te levar na igreja amanhã comigo. Eu falei, qual igreja que você tá indo? Ele falou, tô indo na Universal. Eu ri na hora. Eu peguei e falei assim, não, beleza, eu vou sim. E naquele momento eu olhei e falei, cara, a igreja que eu tenho raiva, a igreja que eu não gosto, mas tudo bem, já estou no crime, já roubei, já matei, já trafiquei, já fui até preso. E na Universal vai ser mais uma coisa que vai acontecer na minha vida. Assisti o culto, todo ressabiado, né? Falei, não vou fechar o olho, não sei o que vão fazer comigo. Toda aquela coisa, né? Toda aquela dúvida que a pessoa põe quando ela não conhece o trabalho. Mas só que depois da oração eu vi que eu comecei a ter paz. Tirou um peso das minhas costas, um fardo de uma tal forma, parecia que eu estava com 1000 quilos dentro do meu corpo. Virei para ele, para esse amigo meu, falei assim, poxa, Adriano, obrigado. Aí ele falou assim, mas eu quero que você volte. Ele falou assim, mas eu vou voltar para o presídio. Ele falou, não tem problema. Quando você sair, você sabe que você vai voltar. Aí voltei para o presídio, depois de 4 meses eu ganhei a liberdade. Mas eu falava assim, poxa, mas eu vou para a Igreja Universal, aonde eu não gosto. Mas dentro de mim vinha assim, mas é lá que você teve paz. Porque o que mais tinha dentro de mim era raiva, ódio, mágoa, frustrações, impossibilidade de ver uma mudança de vida. E quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu lembro até hoje, foi tão bacana, tão lindo, que um obreiro chegou para mim e falou assim, qual o seu nome? Eu falei, pode me chamar de Cris. Ele falou, não, qual o seu nome? Eu falei, Cristiano. Então seja bem-vindo, senhor Cristiano. Eu falei, opa, senhor Cristiano? Nunca ninguém me tratou com respeito. E quando eu cheguei à Igreja Universal, a primeira coisa, o respeito à minha pessoa. Eu falei, poxa, o meu conceito em relação à igreja estava totalmente distorcido pelo que eu achava, pelo que eu
alimentava o que eu via, o que os outros falavam, as críticas. E ali eu lembro que o pastor, na época, falou assim: não adianta você apenas estar na igreja, a prioridade é ter o Espírito Santo. E eu falei: calma aí, se a igreja até agora só está me fazendo bem, esse tal Espírito Santo então vai fazer algo, poxa. Priorizei todos os meus pedidos, todos. Aí eu me lancei. E aí vem as críticas, né? Que a minha avó não gostava da igreja também, odiava a igreja de tal forma. E ela chegou para mim e falou bem assim: eu prefiro que você volte para aquele lugar que você saiu, daquele inferno, de dentro de um presídio, do que você ficar dentro dessa igreja. Aquele momento, eu falei: poxa, ali eu tinha ódio, ali eu tinha mágoa, ali eu desejava mal, queria matar minha mãe, o pai que eu não conheço. E a pessoa que eu tinha como uma heroína para mim, falar que preferia voltar para a cadeia do que estar dentro de uma igreja. Ali me doeu. E quando eu cheguei até o pastor falou assim: olha para Jesus. E quando eu busquei o Espírito Santo, eu priorizei ele. E eu me lembro até hoje, eu fui batizado com o Espírito Santo num domingo de manhã, num culto que o pastor falou assim: você não pode sair daqui sem ele. A igreja estava cheia, mas parecia que o pastor só falou comigo. Eu olhei para um lado, para o outro, falei: não tem ninguém aqui, só tá eu. Eu, aquele homem que está no altar e o Espírito Santo. Então o Senhor não vai sair daqui, nem aquele pastor e nem eu vou sair daqui se o Senhor não entrar dentro de mim. Aquele dia eu tive o batismo com o Espírito Santo. Ali eu tive um encontro, um novo nascimento. Ali eu vi o quanto Deus me amava, de fato, de verdade. E Ele não olhou o que eu fiz, Ele não olhou o que eu já tinha feito, mas Ele viu a sinceridade. Ele viu ali que eu não era merecedor, mas eu estava clamando, desesperado, porque eu falei para Ele, falei assim: eu não posso sair daqui sem o Senhor hoje, porque a minha oportunidade de ter o Senhor é hoje, é agora. E aí eu me lancei, ali eu tive o batismo, mas a maior bênção não foi só aquele batismo, foi naquela semana que eu fui batizado, os parceiros de assaltos, de crime, de cadeia, eu tinha formado uma quadrilha, descobriram onde eu estava. E os caras foram dentro da igreja, eu lembro até hoje, eu estava dentro da igreja e o rapaz falou assim: vem cá, que nós temos contas a acertar. Falei: pronto, morri. Recebi o Espírito Santo numa semana, na outra eu vou encontrar Jesus, tô no lucro. A minha vida eu entreguei para aquele homem ali, ó, aquele nome que está ali escrito na parede, Jesus. E um dos piores que estavam ali falou assim: ó, parou? Eu falo uma coisa, continua nesse caminho. Ali eu vi Deus me livrando daquela morte. E aí eles saíram, e esse rapaz que falou parou, virou para mim e falou: ó, nunca saia desse caminho. Eu queria estar no seu lugar, mas não tenho coragem. Ali eu comecei a ver que realmente Deus tinha um projeto de construção, de ajudar as pessoas através do meu testemunho. E daí que eu falei: agora eu estou envolvido com Cristo em tudo. Se Jesus falar vai para a direita, eu estou na direita. Se vai para a esquerda, eu estou na esquerda. Se vai para frente, estou para frente. E eu vou obedecendo. Hoje eu sou um homem, bem casado. Sou um homem feliz. Hoje eu tenho um filho que, quando ele está comigo, ele olha e fala assim: meu pai. Eu não tive isso para falar meu pai, mas hoje eu tenho, depois que eu conheci dentro da igreja, hoje eu tenho meu pai, que é o Senhor Jesus. Hoje eu tenho o meu trabalho honesto. E o que é mais engraçado, hoje eu tenho o meu comércio, que eu trabalho com um ramo de comida, e é no bairro que eu fui o pior do ser humano. E quando eu falo de Jesus para as pessoas, quando eu mostro quem eu era no bairro, as pessoas ficam até abismadas.
Então hoje eu sou muito grato ao trabalho da igreja. Hoje eu faço o trabalho da igreja, eu me envolvo com o trabalho da igreja. Do mesmo jeito que um dia se preocuparam com a minha vida, com a minha alma, é o que eu aprendi hoje e faço com jovens, com pessoas que nos procuram. Eu costumo falar assim, eu não perco tempo com almas, eu ganho tempo. O lugar que eu mais odiava é o lugar que hoje eu tenho paz, e o lugar que quando a pessoa fala, preciso falar com você, eu falo, ó, vai na igreja que eu vou estar lá te esperando. Meu nome é Fábio, eu tenho 37 anos, eu sou proveniente do estado do Paraná, da cidade de Cascavel. A minha família, a origem da minha família é uma família de classe pobre, classe baixa, e devido a isso, quando eu atingi a idade da consciência, eu vi que tinha que mudar aquela situação. Eu queria mudar aquela situação. E a chave, o caminho que eu achei para isso foi investir nos concursos públicos, foi investir nos estudos, até que eu cheguei à condição de soldado da Polícia Militar. Então, em 2003, eu cheguei a essa função, né? Soldado da Polícia Militar. Era uma vocação, eu queria ser militar à época, né? Tanto que eu pensava em fazer concursos do Exército, concursos da Aeronáutica. Nos primeiros anos, a gente teve a academia de formação, né? Teve 10 meses de formação. Após a conclusão do curso, então eu comecei a trabalhar nas ruas e comecei a combater a criminalidade, né? Executar a justiça, executar a lei. Então a gente precisava prender, né? Prender os bandidos, prender as pessoas que estavam em flagrante delito, precisava cumprir mandados de prisão, né? E muitas das vezes eu excedia a força, né? Nesse momento também eu comecei a fazer o curso de Direito. Nesse campo profissional, né? Eu sempre fui um homem dedicado, um homem estudioso, e eu sempre quis galgar patamares maiores, sempre quis ascender, evoluir, né? Progredir. Então aí em 2008 eu passei para investigador da Polícia Civil do Paraná, e nesse interim, em 2011, eu ingressei na Procuradoria de Cascavel, Paraná. Me pós-graduei em Direito Penal e Direito Processual Penal. Em 2018, eu passei para procurador do município de Canoas, Rio Grande do Sul. Então eu continuei como procurador, mas agora do município de Canoas, Rio Grande do Sul, né? Também trabalhei um pequeno período como professor universitário. Eu imaginava que quando eu conquistasse um cargo, essa estabilidade financeira, eu iria adquirir a paz, eu iria adquirir a felicidade, eu iria ser um homem alegre, né? Como eu estava conquistando um sonho, eu iria estar realizado. Mas o contrário acontecia, porque eu passava no concurso, né? Eu ia galgando posições, adquirindo uma melhor condição financeira, mas por dentro nada mudava. Eu ficava frustrado, essa é a palavra, eu ficava frustrado porque eu adquiria um título, eu adquiria uma posição, uma estabilidade, e internamente nada mudava, voltava a estaca zero. Então só havia a questão financeira, mas é importante também que ainda que eu obtesse maior valor financeiro, as coisas não mudavam. Parecia que eu tinha um bolso furado. Mas aí tinha a questão emocional, né? A questão emocional. Eu era um homem que se irritava fácil, eu era um homem nervoso, eu era um homem ansioso. Quando a gente tinha as situações de estresse, né? A situação de alto estresse, principalmente em tiroteios, né? Em perseguições policiais. Medo do futuro, né? Medo do amanhã. Então, mais nesse aspecto, né? Nervosismo, se irritava facilmente, né? Tanto é que, entre aspas, descontava muitas vezes nos bandidos, né? Descontava essa raiva nos bandidos. Sempre bebia,
tinha vício em pornografia, né? Era um dos escapes. Era um dos escapes. Até que chegou um dia, eu conversava com um amigo, e esse amigo, ele me levou, né? Me convidou para ir na Igreja Universal. E o pastor foi lá, pregou aquela mensagem simples, né? Aquela mensagem direta, mas uma mensagem que naquele dia tocou na minha alma, tocou em mim. E por que eu fui na Igreja Universal? Porque eu era quebrado. Ainda que eu tinha, né, um valor razoável, né, um salário razoável, mas eu era quebrado. Eu não sei para onde ia o dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não via o dinheiro. Eu vendo essa mensagem simples, essa mensagem ela entrou no meu coração e eu passei a ter sede de conhecer esse Deus, né? Eu passei a ter interesse de conhecer Ele, de ter um relacionamento com Ele, de ter uma fidelidade com Ele. Até que chegou um período que aconteceu a maior bênção da minha vida, né? Eu sempre digo que eu troco tudo que eu tenho, tudo que eu consegui por esse dia. Para mim, esse dia foi suficiente, que foi o recebimento com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não tenho outro dia mais. Foi o dia mais feliz da minha vida. E eu tenho dois pontos. Primeiro ponto, foi uma felicidade física, né? Eu tive uma felicidade corporal, eu tive uma experiência física, uma alegria indizível, uma alegria indescritível, não tem como descrever. Eu nunca tive aquela alegria. É uma alegria que excede todo o nosso entendimento. É a alegria. Mas como eu aprendi na igreja, aquilo não era suficiente, porque poderia ser uma experiência, amém. Mas a experiência principal foi a certeza de Deus comigo. A certeza. Deus, ele veio e falou, eu estou contigo. Essa certeza que ninguém tira. É isso que é o que move. É isso que me move até hoje. Com certeza eu me tornei um outro Fábio, né? Aquele homem que era nervoso, aquele homem que era irritado, aquele homem agressivo, aquele homem ansioso, aquele homem ficou para trás. Não existe mais. Em relação às pessoas, a minha visão mudou. Tanto é que na primeira semana eu saí evangelizando toda a rua. Nesse amor pelas almas, eu fui convidado, né, para participar do grupo UNP, o grupo que vai dentro dos presídios levar a palavra da salvação. Então eu entrei no grupo, eu fazia parte da evangelização também, né, trabalhava na evangelização também, e eu passei a entrar no presídio onde iriam os presos que eu prendi. Mas o meu amor era tanto, o meu desejo de salvar, de fazer a obra de Deus era tanto que eu nem pensava nessas questões. E nós entrávamos lá e fazíamos, pregávamos a palavra, levamos a palavra da salvação, o evangelho para todos aqueles. Então eu não pensei, porque se a gente faz uma análise, né, mais consciente, não era prudente eu entrar lá, porque lá, entre aspas, né, havia pessoas que não gostavam de mim, né, com certeza, né, mas eu nem pensava nisso. Então a gente ia lá para realizar o trabalho e fazer a obra de Deus. E eu tinha o sonho de ser delegado ainda eu estava, né, evoluindo na carreira, continuava estudando, e eu tinha o sonho de ser delegado. Mas em 2016, numa noite de sábado, eu fiz uma oração. Eu estava sozinho na área, eu fiz uma oração e eu pedi para Deus o que Ele queria de mim, porque afinal Ele tinha dado o Espírito dele. Então não era justo, não é justo eu não acho justo eu estar aqui na terra e fazer o que eu quero. Não, eu acho justo pedir para Ele o que Ele queria de mim. E nessa noite Ele me chamou para a obra. Então a partir daí, em 2016, eu vejo eu largando o livro de lado, largando os concursos de lado e me dedicando à obra de Deus. A partir daí. Hoje eu sou um homem realizado. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem realizado, com o interesse de cumprir os sonhos de Deus. Faço parte
trabalho no lugar mais sagrado, que é o Templo de Salomão, né? Sirvo a Deus no Templo de Salomão, é uma honra para mim, é um privilégio para mim, é algo maravilhoso, né? Poder estar servindo a Deus, podendo estar cumprindo o chamado dele, estar onde ele quer que eu esteja, mesmo sendo doutor. Mas o que me trouxe alegria não foi o título, né? Não foi o diploma, mas foi o próprio Deus, porque eu era formado e parecia que eu tinha os bolsos furados. Então eu era formado, mas eu era fracassado, né? Somente após eu receber essa sabedoria do alto, aí sim as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a avançar. Eu não sei viver sem o Espírito Santo, eu não sei sobreviver sem a direção do Espírito Santo. No fundo do poço você me encontrou, já quase sem vida, de portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída, cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha, abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Quem é que pode contrapor, quem pode contradizer uma pessoa que era bandida e depois se transforma numa nova criatura? Um homem que não era bandido, era mocinho, prendia os bandidos, mas mesmo com todo o seu sucesso, ainda assim ele vivia com a míngua, porque o dinheiro não dava para nada. Até que ele chegou à condição de conhecer Jesus e receber o Espírito de Jesus. Então, quando a gente recebe o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é assim, a gente muda. Não tem como não mudar. É impossível não mudar. E é óbvio que muda não para que as pessoas venham achar que nós somos os tais, mas para glorificar a Deus na nossa vida, que foi o caso dele, é o caso dele atualmente, dos dois. Então nós temos esses dois casos que mostram o poder de Deus, que mostram Deus. E se você está assistindo essa programação e ainda assim tem alguma dúvida, sinceramente, só mesmo o Espírito Santo
para convencer você, porque nós não temos nem argumentos e nem testemunhos que possam fazê-lo por si só. Mas veja só, veja o que Jesus falou com respeito ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a promessa do Pai, é o voto do Pai através do Filho para aqueles que creem. Preste atenção, o Espírito Santo, que é Deus, é o voto do Pai através de Jesus para aqueles que nele creem na sua palavra. E é o que está escrito no Evangelho de Lucas, que nós vamos ver agora. Quando diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, o voto de meu Pai. O Espírito Santo é a promessa, é o voto do Pai através do Filho. Ficai, Jesus complementou, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus estava falando para os discípulos que não sabiam nada do Espírito Santo, que não tinham absolutamente nem ideia da grandeza do Espírito Santo. Mas Jesus disse: vocês aguardem em Jerusalém firmes, porque naquela altura Jerusalém estava invadida pelo ódio dos romanos e também dos judeus contra os cristãos. Então, quem era cristão de verdade, quem tinha se convertido ao Senhor Jesus, tinha o ódio dos judeus que queriam acabar com eles, queriam acabar com os cristãos através da morte. Então, Jesus aguarde em Jerusalém, não saiam daí. Quer dizer, em outras palavras, olha, vocês vão ver provas, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas fique firme, porque eu sou com vocês. E então, do alto, vocês serão revestidos de poder, poder para testemunhar as grandezas de Deus para aqueles que estão sofrendo. E é interessante, minha amiga e meu amigo, que quando Deus faz um voto, ele não pode falhar. Quando Deus faz uma promessa, ele não pode falhar. A promessa foi feita antes de Jesus vir ao mundo. Mas quando Jesus veio, ele reafirmou, ele confirmou a promessa do Pai para os seus discípulos, quer dizer, os que ouvem e obedecem a sua palavra. Então você é uma pessoa que, por exemplo, está vivendo na criminalidade, no vício, numa vida desgraçada, na depressão. Se você é aquela criatura que não tem mais jeito para você, ninguém deu jeito em você. Você toma remédio e não fica curado nunca. É ou não é? E cada vez remédios mais fortes. Por quê? Porque o que está faltando aí dentro de você é o Espírito de Deus, esse Espírito de poder que elimina definitivamente todo o mal que está aí atuando e destruindo o seu corpo, consumindo o seu corpo aos poucos. Mas é preciso que você creia na palavra, na promessa de Deus, no voto que Deus fez para você. Ele fez para você. Esse voto foi para você, essa promessa foi para você, foi para mim. É para todos quantos creem. Quer dizer, que colocam em prática a palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Crer não é sentir. Crer é uma atitude. Você obedece a palavra de quem você crê. Se você crê nos guias desse mundo, você obedece a palavra dos guias. Se você crê nos santos, você vai obedecer a palavra dos santos. Se você crê em Jesus, você vai obedecer a palavra de Jesus. É claro. Se você diz que crê em Deus, mas não obedece a palavra dele, então você não crê. E por essa razão você está sofrendo, vem sofrendo. Mas esses testemunhos mostram, provam, com fatos, que Deus é o mesmo. A promessa dele é para todos. Agora, nem todos aceitam,
nem todos creem, nem todos querem abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dele. Agora, nós temos aí um outro testemunho que mostra a grandeza de Deus, mostra esse poder que Deus tem manifestado no nosso meio. É um homem que tinha 3 empregos. Aqui diz que ele tinha 3 empregos e era cheio de necessidades. Ele chegou ao ponto de quase passar fome, mesmo com 3 empregos. Talvez seja essa a sua situação. Mas o Tiago também resolveu esse problema econômico com o Espírito Santo, que é o que nós vamos ver agora como testemunho. Por favor, preste atenção, aumente aí o volume para você não perder nenhuma só das suas palavras. Estamos sofrendo com as restrições, preocupações com o emprego aumentou em todo o país. E nos finais de semana eu trabalhava num açougue em troca de comida. E nós fomos despejados pela imobiliária. Meu nome é Tiago Matiusi, sou empresário na área de gestão tributária. Antes de ser dizimista, a minha vida era de muito trabalho, mas de pouca conquista, de pouco resultado. Então eu comecei a trabalhar em 3 empregos, eu trabalhava em 2 empregos de segunda a sexta-feira, trabalhava até 6 horas da tarde num emprego, depois já trabalhava à noite em outro emprego, e nos finais de semana eu trabalhava num açougue em troca de comida. Isso foi virando uma bola de neve, a ponto que eu não via saída. Cobrança de conta de luz, cobrança de telefone. E eu lembro que uma vez eu abri a fatura, os juros do cartão de crédito era maior que o meu salário. E ali eu ficava desesperado, porque eu não devia porque eu queria. Eu devia porque eu não tinha realmente como ter aquela renda para quitar todos os meus compromissos. E aí eu comecei a me sentir muito humilhado, frustrado. Minha esposa usava o vale transporte dela, que ela recebia do emprego que ela trabalhava, para poder comprar a Marmitex, quando tinha Marmitex, e ali a gente passava por 1 ou 2 dias com uma Marmitex. Nós começamos a passar fome, teve uma época que eu e a minha esposa, a gente tentou juntar 30 centavos para conseguir comprar um miojo, porque estávamos com fome, e nós não achamos 30 centavos dentro de casa, e passamos aquela noite com fome. E nós fomos despejados pela imobiliária. Eu me lembro que nossas coisas foram colocadas na calçada e eu não tinha dinheiro nem para o carreto. O meu sogro aceitou a gente de volta na casa dele e na época o meu sogro não tinha um quarto para nos oferecer, mas tinha a casa em construção e ali ele fechou um madeirite na sala, 2x2, e colocou os nossos móveis ali e permitiu que a gente ficasse ali. Por ser roça, uma noite minha esposa acordou gritando porque tinha um rato passando em cima dela e ela acordando desesperada com aquele rato passando em cima de nós. E ali realmente foi o fundo do poço, onde eu não via saída. Na tentativa de resolver a situação financeira que eu tinha, eu recorria a créditos fáceis de terceiros. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos também de pessoas que eu conseguia, muitas vezes algum empréstimo pequeno, mas mesmo assim não dava conta, a ponto de eu ter que deixar de pagar algumas contas para poder colocar um pouco de comida dentro de casa. E a minha esposa já conhecia o trabalho da Igreja Universal e me chamou. E eu lembro que eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, porque a gente ouvia falar nas mídias, com relação às ofertas, com relação ao trabalho da igreja, e eu achava que a igreja ia me roubar. E até minha esposa pegou e falou assim: meu amor, nós não temos dinheiro nem para comprar uma cesta básica, vai roubar o quê? É mais fácil a igreja te ajudar do que você ajudar a igreja. E ali realmente caiu a minha ficha, e aceitei ir até a Igreja Universal. E ali eu comecei a conhecer realmente a palavra de Deus, conhecer o que era uma aliança com Deus, e ali me foi falado sobre o dízimo, que o dízimo é muito além de um valor que você devolve na igreja, como as pessoas pensam. O dízimo é uma aliança com Deus, é um pacto com Deus. A minha vida começou a ser transformada ali. Eu falo que a primeira coisa que mudou foi os pensamentos. Então aquele pensamento de derrota, de fracasso, aquela indignação de não conseguir ter os resultados que eu precisava e que eu buscava, ali começou a sair de mim esses maus pensamentos e começou a entrar dentro de mim um pensamento positivo, um pensamento que eu era capaz porque Deus era comigo.
Deus começou a abrir as portas para mim. Deus me deu a ideia de abrir a minha empresa, mesmo sem condição, com a força que vinha do altar. Eu tive coragem, eu tive fé. Então as coisas que antes não duravam na minha mão, o dinheiro parecia areia na minha mão, a gente recebia um valor e o valor sumia. A partir do momento que eu me tornei dizimista, o dinheiro durava, a compra do mês durava, as coisas não quebravam mais. Deus começou a enviar novos clientes e ali, dia após dia, Deus começou a me prosperar, a ponto da gente conseguir pagar todas as nossas dívidas, a gente conseguiu quitar todos os débitos que tinha com cartão de crédito, com banco, com terceiros. A nossa vida hoje ela é uma vida transformada. Nós comemos o que queremos, vestimos o que queremos. Hoje nós tivemos o privilégio de viajar em vários países, temos a nossa própria sede. A empresa é uma empresa próspera. Para quem trabalhava em 3 empregos, hoje eu dou empregos a várias famílias dentro da nossa empresa. Para quem tinha um Gol, que vivia mais no conserto, com arame, com pneu no arame, sem dinheiro para gasolina, hoje nós andamos de carro importado, 0 quilômetro, não um, mas 2 hoje, 2 carros. Então assim, eu falo que é uma vida próspera. Para quem dormia junto com ratos e não tinha nenhuma cama para dormir, hoje nós temos o nosso apartamento na área nobre da cidade, são 4 quartos, 2 suítes, é uma vida abençoada. E uma vida abençoada em todos os sentidos. O nosso casamento é um casamento abençoado, a nossa saúde é uma saúde abençoada. Então Deus, Ele prosperou não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos da nossa vida. Esse ano agora de 2020 que passou, nós tivemos um faturamento maior que 2019, em plena crise financeira. A nossa empresa, ela teve toda a proteção de Deus. Nós vimos a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Eu digo que a atitude mais sábia que eu tive no passado foi ser dizimista, ter uma aliança com Deus. E eu falo que a minha maior conquista, o meu maior patrimônio, aquilo que eu não tenho como mensurar, é o Espírito Santo. Saber que o Espírito Santo é comigo e que eu não dependo de governo, eu não dependo de fatores externos. Pode acontecer qualquer coisa no mundo, eu sei que o Espírito Santo é comigo, a salvação, a vida eterna, isso não tem preço. É a minha maior conquista. Uma palavra de um poder extraordinário, que envolve algo extremamente importante e nasceu para fazer uma conexão entre o ser humano e Deus. O voto. É muito mais que uma promessa feita a homens. O voto é sagrado e só pode ser feito exclusivamente com o Altíssimo. Não envolve dinheiro ou bens materiais. Voto é o empenho da nossa palavra. Tudo começou em Betel, da necessidade urgente de um homem sem paz, sem pão, sem um teto, que no momento mais difícil de sua vida, decidiu empenhar a única coisa que tinha, a sua palavra para com Deus. Jacó sabia que neste pacto tinha a chance de mudar a sua vida, e dali para frente, pôde conhecer a grandeza do Todo-Poderoso, que em tudo o abençoou, exatamente como aquilo que ele havia pedido. Não importa quem você é, onde esteja, ou a sua situação, o voto é para pessoas que, como Jacó, estão dispostas a empenhar a sua palavra com Deus, fazendo dele o primeiro em suas vidas. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas.
Você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Através de um programa de televisão, eu vi essa palestra, então tive curiosidade através dos testemunhos, que eu via muita gente falando de ter restaurado seu casamento, casos até piores do que o meu. Eu falei, então achei o lugar certo, achei a porta de escape, aqui vai ser meu lugar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Pois é, minha amiga e meu amigo, qualquer que seja a sua situação, por pior, mais caótica que ela esteja sendo atualmente, você pode mudar essa situação. Mas você diz, não é Deus que vai mudar essa situação, bispo? Deus vai mudar a partir da sua atitude de fé. Porque quando você empenha a sua palavra através de um voto a Deus, o Deus que você não conhece, o Deus que você não serve, um Deus que você não vê, que você não sente, que você não toca, um Deus invisível, mas você crê, você acredita que a palavra dele, que o revela, mostra a verdade. Então você faça um voto com ele. Aí mesmo onde você está. Faça um voto com ele. Custa alguma coisa? Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter condições, você não precisa estar dentro da igreja, você não precisa estar num lugar bom. Onde quer que você estiver, num hospital, num presídio, num sanatório, na rua, debaixo de um viaduto, não interessa o local onde você está neste momento. Mas, se você empenhar a sua palavra, se você fizer uma promessa para Deus, Deus, se o Senhor mudar essa situação que eu estou vivendo, eu vou te servir pelo resto da minha vida. Então, Deus, o que vai fazer? Ele vai mudar a sua situação para lhe dar condições de você cumprir o seu voto. E é isso que essas pessoas estão fazendo. Elas estão contando aquilo que Deus fez na vida delas.
elas estão servindo a Deus. Você também pode ser uma dessas pessoas, especialmente um proclamador do telhado, nos ajudar a ajudar outras pessoas que estão sofrendo como você, encontrar a saída, a solução, através de um voto, através do empenho da palavra, porque quando se empenha a palavra, se empenha a alma, a vida. E quando a gente faz isso, é vida ou morte, porque Deus nos dá condição para a gente cumprir a palavra, e nós negarmos essa condição, nós esquecermos disso, e não cumprimos a nossa palavra, então é morte. Então é vida ou morte. É a proposta que nós fazemos para você. Inclusive, o bispo Júlio está aí nos estúdios também, aí no Templo de Salomão, para fazer a oração por você que está nessa situação, hein, Júlio? Você pode fazer o seu voto aí, onde você está. Vamos fazer essa oração e Deus vai dar um sinal para você. Essa opressão, esse mal-estar, essa perturbação vai ser arrancada. E você vai fazer este voto, porque o primeiro passo, bispo, somos nós que temos que dar. Deus não dá o primeiro passo, Ele dá a palavra. Ele diz, eu estou aqui, estou pronto. Agora, cabe você fazer o voto ou não. A escolha é de cada um. Ele dá a ideia, ele traz a palavra, a promessa, o voto. Agora, cada um faz o seu voto de acordo com o seu querer. Então vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, desde o Templo de Salomão, este lugar escolhido pelo Senhor, edificado para anunciar as tuas promessas. Agora esta pessoa está em casa, outros estão trabalhando, outros estão hospitalizados, outros estão presos, mas todos podemos agora fazer uma coisa em comum, empenhar a nossa palavra a Ti, dizendo, o Senhor será o meu Deus, a partir de agora eu vou Te honrar, eu vou fazer isso. Diga, meu amigo, o que você vai fazer de certo. Diga aí agora o que você vai fazer para Deus, pois a sua poderosa mão chega à sua vida, chega ao seu corpo, e essa dor, esse sangramento, essa opressão, esse peso é arrancado agora pela mão do Altíssimo. Esse pensamento de suicídio, traição, de deixar tudo e fugir, sai. Encosto, eu te repreendo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu te ordeno, solta a mente, o coração e o corpo desta pessoa que estava viciada, depressivo, desenganado, desacreditada dela mesma. Agora, em o nome do Senhor Jesus, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga todo mal, em o nome de Jesus, saia! Respire profundo, meu amigo. Se você tem um copo com água, levante aos céus, pois como símbolo do Espírito de Deus, esta água eu a declaro consagrada, para que você receba a paz, a força de Deus, para lutar, para obrigar a si mesmo a cumprir com o seu voto, com a sua palavra empenhada ao Altíssimo, e a coragem para obedecê-lo todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba agora a paz, assim como o Cristiano, o Fábio, assim como estas pessoas, estes homens foram transformados. Deus dá a você a mesma oportunidade. Receba, meu Pai, a vida desta pessoa que já não quer mais viver o lado averso da vida. Ele quer te conhecer. Coloque a sua mão sobre a rocha,
A rocha que nós temos aqui no estúdio, que representa, simboliza o Senhor Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Diga para Ele, a partir de hoje o Senhor será o meu único Deus, o meu único Senhor, o meu único e suficiente Salvador. E de tudo que chegar às minhas mãos eu vou te honrar, eu vou te servir com a vida nova e eu vou provar com o meu testemunho, a exemplo destes homens, que o Senhor ressuscitou e agora é o dono, fale, o dono da minha vida. Meu Pai, que neste domingo esta pessoa receba a unção no alto da sua cabeça com óleo consagrado em Betel, porta do céu, e tenha sua mente dirigida por Ti, seja inspirado, tenha ideias e comece a prosperar, a conquistar para Te glorificar. E todos digam amém e graças a Deus. Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O estudo do Apocalipse. Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia. O inferno não foi feito para o ser humano, mas sim para o diabo e os seus demônios, que tem arrastado consigo os que fazem a sua vontade. Por isso, tenha bem esclarecido em sua mente que não é da vontade de Deus que você vá para o inferno. Absolutamente ninguém. Por isso, o Senhor Jesus deixou este alerta no livro do Apocalipse para que as pessoas se arrependam e não passem por este inferno, nem na terra, nem na eternidade. Diz o Senhor Deus que Ele não deseja o inferno, Ele não criou o inferno para o ser humano, mesmo porque o inferno foi criado para os seus demônios. Ele criou os céus para a nossa alma, para a nossa salvação. Mas Deus não pode obrigar nada a ninguém, como está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18. Qual será o destino da sua alma, meu amigo, quando você terá que enfrentar a morte e separar, então, a sua alma se separará, descolará do corpo, ela irá ou para Deus ou para o inferno. Essa escolha, ela tem que ser feita agora. Por isso, não brinque com a sua salvação. Cada minuto, segundo conta. Domingo vamos estudar o livro do Apocalipse. E neste domingo vamos ungir as suas mãos, ou melhor, a sua cabeça, com o óleo de Betel. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te
te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.